Então, preste muita atenção em sua postura. Pare de se curvar e ficar se arrastando. Fale o que pensa. Apresente seus desejos como se tivesse direito a eles. Pelo menos o mesmo direito que os outros. Caminhe de cabeça erguida e olhe firmemente para a frente. Ouse ser perigoso. Quando você está falando em público, a primeira grande lição é: as pessoas não estão prestando atenção apenas no que você está falando, mas em como você está se expressando. Talvez você esteja pensando: mas eu nunca falo em público mesmo. Não sou professor, palestrante ou algo assim. Grave engano. Isso aqui é tanto para essas situações, quanto uma roda de conversa do trabalho, numa festa e mesmo num encontro. Então, claro, isso diz muito para quem precisa apresentar um trabalho em público, fazer uma conferência, mas, no fundo, acontece em qualquer situação da vida em que estamos nos comunicando com os outros. Ademais, todo mundo, em algum momento, passa por isso, seja numa entrevista de emprego, num seminário de algum curso, no seu casamento que seja. E, portanto, o seu sucesso ou o seu fracasso passa inevitavelmente por isso. Já nos primeiros segundos de fala, quiçá ainda antes, a sua audiência já está captando impressões deixadas por você, que podem ser traduzidas nas seguintes perguntas ou afirmações. Ele é confiável? Passa credibilidade? É descolado? Uau, como é inteligente! Nerd, que figura! Está completamente nervoso? Evidentemente que essas impressões, toda essa comunicação não verbal, percebida pela audiência ou com a pessoa que você está conversando, vai impactar em como a sua mensagem vai chegar até essas pessoas. Caso, por exemplo, você não passar credibilidade, todo o seu conteúdo, sua mensagem, suas intenções com a sua fala terão muita dificuldade de atingir positivamente as pessoas e você não vai alcançar os seus objetivos. Por isso, neste vídeo, eu, Alisson, vou te ensinar para você usar na sua comunicação. 1. Como usar o seu corpo da forma adequada. 2. Como gesticular com as mãos na medida certa. 3. Como fazer o contato visual ideal. 4. Vou te falar sobre a minha habilidade preferida para fazer uma excelente palestra, aula ou me comunicar em outras situações da minha vida. E ainda vou te dar um presente. Então, sem demora, vamos lá. Mas antes, rapidamente, deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. 1. Como usar o meu corpo da forma adequada? Muito antes da sua fala ou daquela piada incrível que você guardou para encantar a sua plateia, ou mesmo aquela história de quando você salvou o gatinho do vizinho e que é tão fofa e heróica, o público vai ver o seu corpo. Se ele passa confiança, como ele é equilibrado e se preenche bem o espaço. Ou se ele se mostra como falantes amedrontados que acabam se escondendo, ficam de canto, recuados, ocupam menos espaço, se apequenam diante da situação. Então, para começar, fique de frente para as pessoas, coluna ereta, não encolha os ombros, pés apontando para frente, não junte muito as pernas e mantenha a cabeça erguida. Definitivamente, não se apoie em nada que não as suas pernas. Você não está se afogando e não precisa de uma boia. Certa vez, vi uma pessoa mesmo apoiar com um dos braços no porta-giz de um quadro negro
e por pouco ele não quebrou. E isso poderia ter sido cômico para alguns, mas seria extremamente trágico para o palestrante, que estava visivelmente nervoso. Também evite ficar encostado na parede do fundo. O que se passa fazendo isso é que se sente encurralado, que não queria estar ali de jeito nenhum. Todas essas coisas podem fazer você perder a postura equilibrada, podem fazer o seu corpo se inclinar para um lado ou para o outro. Isso passa a impressão de medo, de alguém que precisa se apoiar em algo, porque senão pode cair. Uma grande dica aqui é: abra um pouco as pernas, mantenha-se ereto e distribua o peso do seu corpo por igual sobre elas. Pense nisso com uma posição fundamental para sua fala. Claro que você pode andar um pouco, se movimentar de alguma forma, mas lembre-se de voltar a essa posição equilibrada, de frente para o seu público. É muito importante, quando você começa uma palestra, que você avance em direção ao público para cumprimentá-lo. Essa é uma boa exposição e passa confiança. Alguém muito nervoso tende a não se aproximar, cumprimentar de longe. Faz-me lembrar de pessoas que cumprimentam com as mãos retraídas, quase não pega na sua, não tem aperto suficiente, parecem desconfiadas e inseguras demais. Da mesma forma, quando for responder perguntas, avance, faça-se presente. De maneira geral, quando você se movimenta, seja na direção que for, isso requer um propósito. Vai pegar algo na mesa para mostrar à plateia, pode caminhar entre as transições de slides, vai se aproximar de alguém por algum motivo. Deve existir um fim claro para o seu movimento, mas evite ficar andando aleatoriamente, meio perdido. Depois do seu movimento, pare na posição que ensinamos aqui para continuar a sua fala. Agora que o seu corpo demonstra equilíbrio e ocupa o espaço sem medo, vamos ver como você deve gesticular. Aqui entra o que fazer com seus braços e mãos. 2. Como usar meus braços e mãos para me comunicar melhor? Muita gente não sabe o que fazer com eles. Se sente como se fosse um polvo, com braços demais. Aí as mãos vão parar nos bolsos ou se apoiam em algo, como já disse antes. Ficam escondidas atrás do corpo, ou ainda um dos braços fica na frente, cruzando o seu abdômen, como que para se proteger. Talvez você esteja com tanto medo que quer bloquear uma facada. Evite tudo isso. Aqui está o que você deve fazer. Quando estiver falando e usar os braços e mãos para gesticular, procure mantê-los acima da cintura. Você também deve ser um pouco expansivo com eles, indo além dos seus ombros. Eles podem comunicar muito. Não mexa os braços como um robô, como se tivesse os cotovelos colados nas suas costelas. Uma outra posição adequada é manter os braços ao lado do corpo. Não precisa ser colado como um soldado, mas uma posição mais confortável. Isso ajuda mesmo a diminuir o nervosismo e ansiedade e deixa a plateia confortável, o que é muito bom. Você também pode apoiar as mãos na cintura, após ter gesticulado da maneira correta. 3. Contato visual. Quem aí não sabe que os olhos, o olhar, é algo fundamental na comunicação? O que você diria de alguém que foge ao contato visual? O que você diria, por outro lado, de alguém que fica encarando o tempo todo? Bom, então você não deve fugir ao contato visual dos seus ouvintes, mas também não deve ficar encarando nenhum deles. O que você deve fazer é olhar nos olhos das pessoas. Olhe e fale com um, depois com outro e assim por diante. Eu tinha um professor no ensino médio que por algum motivo não olhava para os alunos. Ele sempre olhava para o teto no fundo da sala. Era algo tão estranho, nem sei quantas vezes eu e meus colegas olhávamos para trás para aquele mesmo ponto, à procura do que tanto atraía a atenção dele. Nunca achamos nada tão interessante lá, mas o pior de tudo, perdemos muitas vezes o conteúdo da aula. Se as pessoas perdem o foco, a sua mensagem não chega até elas, ao menos como você gostaria.
E agora, a minha técnica favorita para fazer uma boa comunicação e mais um presente para você. Faça o que eu chamo de informativo, ou seja, uma boa pesquisa prévia sobre onde você vai falar, com quem vai falar, quem é o seu público, quais são as expectativas deles, como é o ambiente. A propósito dele, é sempre melhor que seja muito iluminado. Que recursos você terá à sua disposição? Tem um quadro negro ou projetor, por exemplo? Qual o traje mais adequado para a ocasião? Quanto tempo você vai ter de fala? E assim por diante. Ah, e claro, anote tudo. Isso no caso de uma fala programada como uma palestra. Mas fique de olho no canal que em breve vou ensinar aqui como se preparar para ter uma fala inteligente e persuasiva. Só que em situações mais espontâneas da vida. Ou seja, como falar de improviso. Para melhorar mais ainda sua confiança, você pode pegar esse incrível presente preparado por mim e todo o time do Super Leituras. Isso pode ajudar a aumentar a sua confiança rapidamente. Clique aqui ou no primeiro link da descrição. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Até a próxima!